Você já reparou que tem gente que parece viver outro tipo de realidade? Andam discretos, roupa básica, carro comum, mas por trás desse jeito simples, escondem um plano. Um plano quase ilegal. Quase, porque parece até injusto. Enquanto uns ralam um mês inteiro e mal fecham as contas, eles acumulam patrimônio sem alarde. Como se seguissem um mapa do tesouro, que ninguém mais conhece. E o mais curioso, não ganharam na loteria, não herdaram nada, só entenderam o jogo e jogaram no modo invisível. Hoje, você vai conhecer esse plano passo a passo. São 7 passos práticos, diretos, possíveis, para construir riqueza em silêncio, longe dos holofotes. E se ficar até o final, ainda tem um bônus. O princípio que mudou tudo para Carlos. O milionário que ninguém vê chegando. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir pode virar uma chave aí dentro. Capítulo 1. Carlos, o milionário invisível. Carlos tem 39 anos, trabalha de segunda a sexta, bate ponto, almoça no mesmo restaurante simples há anos, camisa polo, jeans surrado, um tênis confortável, ninguém desconfia, mas ele já tem mais de R$ 1 milhão investidos. Não herdou, não ganhou na Mega. A diferença? Carlos nunca seguiu a manada. Enquanto os colegas disputavam quem trocava de carro mais rápido, ele seguia quieto, empilhando ações e disciplina. Enquanto alguns batiam ponto de dia e gastavam tudo à noite, Carlos dormia cedo e acordava lendo relatórios. Ele mora num apartamento comum, sem elevador panorâmico, mas por trás da porta tem uma biblioteca que vale ouro, livros sublinhados, planilhas coloridas e uma planificação que poucos têm coragem de seguir. Sabe aquele amigo que não aparece nas redes, mas quando você conversa, ele parece ver o futuro? Esse é o Carlos. Enquanto o mundo gritava, mostre, ele aprendeu o poder de fazer em silêncio. Capítulo 2. Passo 1. Gaste menos do que ganha. Se existe um tijolo fundamental para levantar qualquer castelo financeiro, é esse, gastar menos do que se ganha. Parece óbvio, né? Mas é justamente aí que muita gente tropeça. Porque viver com menos não é sobre privação, é sobre prioridade. Carlos aprendeu cedo. Não importa o quanto você ganha. Se gasta tudo, continua no mesmo lugar. Como correr numa esteira, suando muito, mas sem sair do lugar. Enquanto a maioria inflava o estilo de vida junto com o salário, Carlos escolheu segurar a onda e deixar o dinheiro respirar antes de sumir. É por isso que ele anotava cada café, cada conta, cada centavo. E com o tempo, descobriu que a diferença entre liberdade e dívida está escondida nos pequenos hábitos. Hoje, ele olha para trás e sorri, porque foi naquela planilha simples, com gastos em amarelo e metas em verde, que ele começou a plantar o que mais tarde viraria colheita. Capítulo 3. Passo 2. Reserva de emergência antes de pensar em enriquecer. Carlos aprendeu a não empobrecer por acidente, porque a verdade é dura. Quem não tem reserva, tem medo. Medo do carro quebrar, medo de perder o emprego. Medo de qualquer imprevisto virar tragédia financeira. Então ele fez o óbvio que quase ninguém faz. Guardou 6 meses do seu custo de vida, num lugar seguro, de alta liquidez, como a renda fixa pós-fixada. Não rende rios de dinheiro, mas é o escudo, a rede de proteção, o colchão que permite dormir em paz, sabendo que um tropeço não vai derrubar tudo. E o melhor, essa reserva não servia só para emergências, servia para dar coragem, coragem para investir melhor, coragem para dizer não ao chefe tóxico, coragem para escolher o que queria de verdade, sem desespero. Carlos entendeu que antes de correr, precisava ter onde cair, e por isso, nunca caiu de verdade. Capítulo 4. Passo 3. Aprendendo a investir em renda fixa. Depois da reserva feita, Carlos deu o próximo passo: fazer o dinheiro trabalhar, mesmo enquanto dormia. Mas ele não começou por onde a maioria começa. Nada de ações do momento, NFTs ou apostas mirabolantes. Ele foi no básico, no que funciona, na renda fixa. Investiu em títulos pós-fixados atrelados ao CDI. Depois aprendeu sobre títulos prefixados e descobriu os títulos atrelados à inflação, que protegem o poder de compra. Carlos entendeu que renda fixa não é só segurança, é um campo de aprendizado.
É onde se cria consistência. É onde se aprende a ser investidor com método e não emoção. Enquanto os amigos tentavam acertar a próxima Magalu, Carlos plantava previsibilidade. Ele via o dinheiro crescendo mês a mês, sem surpresas, sem sustos. E com isso, aprendeu a lição mais importante da renda fixa. Ganhar pouco e sempre é melhor do que tentar ganhar muito e quebrar. Capítulo 5, passo 4. Investindo em ações e fundos imobiliários. Com base firme na renda fixa, Carlos partiu para o próximo degrau: se tornar sócio de grandes empresas e dono de imóveis que ele nunca precisaria administrar. Mas não qualquer empresa. Ele aprendeu a investir em ações de setores perenes: bancos, energia elétrica, saneamento, telecomunicações. Empresas que seguem existindo, porque prestam serviços que todos continuam pagando. E para começar com mais segurança, descobriu os fundos imobiliários. Investimentos que pagam renda mensal, sem precisar comprar apartamento, lidar com inquilino ou pagar IPTU. Carlos não comprava ações esperando ficar rico amanhã. Ele comprava participação em empresas sólidas, que dividiam os lucros com ele, todo mês ou trimestre. Entendeu que ações são uma plantação de longo prazo e que o segredo era reinvestir os frutos. Assim, o patrimônio crescia com os lucros e os lucros cresciam com o patrimônio. Carlos não apostava, ele construía. E a cada dividendo que caía na conta, ele sentia algo raro: a tranquilidade de saber que o tempo estava a seu favor. Capítulo 6, passo 5. Investindo no exterior. Com uma base sólida no Brasil, Carlos decidiu dar o próximo passo: internacionalizar parte dos seus investimentos. Ele não queria depender apenas da economia local, das decisões políticas ou das crises internas. Então passou a investir em ETFs globais, fundos que reúnem dezenas de empresas líderes, como gigantes de tecnologia, consumo básico, saúde, infraestrutura. Tudo isso em moeda forte, como o dólar. Ou seja, além de diversificar o portfólio, ele protegia o seu patrimônio contra a desvalorização da moeda local. Carlos entendeu uma verdade simples: quem ganha em real precisa proteger parte do patrimônio em dólar. E mesmo sem morar fora, ele podia ser sócio de empresas globais, com a mesma facilidade de clicar em um aplicativo no celular. Investir no exterior não era luxo, era estratégia de sobrevivência financeira a longo prazo. Capítulo 7, passo 6. Investindo em Bitcoin com consciência. Com a carteira sólida e diversificada, Carlos deu espaço a algo que muitos ainda ignoram ou têm medo de entender: o Bitcoin. Não como aposta, não como promessa de enriquecimento rápido, mas como parte de uma nova lógica de reserva de valor. Carlos estudou, leu, conversou com especialistas e percebeu que o Bitcoin pode ser escasso, descentralizado, imune à inflação criada por governos irresponsáveis. Ele não colocou todo o patrimônio ali, mas separou uma pequena fatia, pensando no futuro. Como ele mesmo diz: se eu tiver certo, protejo parte da minha liberdade. Se eu estiver errado, perco bem pouco. Investir em Bitcoin para Carlos não era sobre moda, era sobre visão. A mesma visão que construiu tudo até ali: liberdade com responsabilidade. Capítulo 8, passo 7. Riqueza silenciosa. O estilo de vida que protege o patrimônio. Carlos tem mais de R$1 milhão investido, mas se você olhar para ele, nem imagina. Nada de carros de luxo, nada de relógios de grife, nada de jantares extravagantes com stories em todo lugar. Ele entendeu o valor da riqueza silenciosa, do tipo que não precisa provar nada para ninguém, do tipo que te deixa dormir em paz e acordar com liberdade. Enquanto muitos vivem para parecer ricos, Carlos vive para continuar rico. E esse estilo de vida tem um nome: Stealth Wealth. É a decisão de não chamar atenção, de evitar comparações, de não entrar no jogo de quem vive de aparência e dívida. Porque no fim, quanto mais gente sabe que você tem dinheiro, mais caro fica manter. Riqueza silenciosa é sobre ter paz, ter segurança e ter a opção de desaparecer do mapa. Se quiser, Carlos segue firme, porque ele sabe, a verdadeira riqueza não faz barulho. Bônus final: o plano completo para quem quer ficar rico em silêncio. Você conheceu Carlos, um homem comum,
que, com disciplina e inteligência, seguiu um plano simples, quase invisível, mas poderoso. Viver com menos do que ganha, construir uma reserva, aprender e investir com segurança, ir além, ações, fundos, investimentos globais, colher os frutos sem chamar atenção e manter o foco naquilo que realmente importa: liberdade, paz e tempo. Se quer saber mais de algum desses passos, me deixa nos comentários. Agora o bônus, a regra mais importante de todas. Invista não para impressionar, mas para desaparecer. Lembre-se, o que ninguém sabe, ninguém pode estragar. Vou deixar um vídeo aqui para você assistir. Eu sei que vai gostar. Ah, e se inscreve no canal.